A paz do Senhor Jesus, aqui quem vos fala é o pastor Paulo. Estou aqui para trazer uma palavra de Deus para o teu coração. Essa palavra vai falar dos 4 passos para você retornar para a presença do Pai. Amém? Os 4 passos. É importante que você compartilhe este vídeo para que pessoas que um dia se afastaram da presença do Pai possam receber este alimento e entender que a sua vida está na conexão com o Pai. Amém? Nós vamos falar aqui o livro de Lucas, capítulo 15, versículo 11 em diante. Um texto maravilhoso, né? Que fala de um jovem que pegou tudo o que tinha e foi viver longe do Pai. Amém? É bem verdade que nós sabemos que tem N formas das pessoas tomarem as suas decisões. E aí não cabe aqui neste vídeo saber o porquê da decisão de ter se afastado da presença do Senhor e também do corpo de Cristo. Mas nós sabemos que há muitas divergências, às vezes, de sentimento, e que, mal compreendidas, as pessoas se fecham. E não há vida sem Cristo. Não há vida. Você pode viver aí uma temporada bem sorridente, mas você sabe que um dia, estando na presença do Senhor, nunca mais você é a mesma pessoa. Como diz um louvor, né? Quem já pisou no Santo do Santo, em outro lugar não sabe viver. Vamos lá para a leitura? Diz assim, ó. E diz, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai, Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence, e ele partiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, juntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou seus bens vivendo dissolutamente. Então veja aqui, ele pede a herança para o pai, vai para bem longe, que é o costumeiro, né? E gasta ali tudo o que tinha. O dinheiro que tinha, gastou. Sem pensar no dia de amanhã. Sem pensar que esse valor não ia estar para a vida toda, né? Então, como às vezes a mente já está cauterizada, a mente está só pensando em viver as experiências, né? Que talvez nem viveu, né? Quantos jovens decidem sair da presença de Deus e falam assim, não vou viver as experiências. E aí ele vive intensamente, muito rápido. E quando ele se pega, ele percebe que aquilo não é para ele. E agora para retornar? Essa é a parte difícil, né? Retornar. Então veja aqui que ele gasta tudo. E depois que ele gasta, aí vamos lá, 14. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidade. Então aqui é o lado físico. Então ele gasta tudo, houve uma grande fome e agora ele está sem dinheiro. E agora? Se nós levarmos para o lado espiritual, amados, nós estamos abastecidos de Deus. Aí de repente nos afastamos. Aí gradativamente nós vamos deixando as coisas de Deus de lado. Nós vamos deixando a oração, de ouvir louvor, de ouvir ministração. E aí como se nós sentíssemos que nós estivéssemos esvaziando, e a cada vez indo para mais longe. E chega um momento que a gente se pega tão vazio que a gente começa a sentir fome espiritualmente. Começa a olhar para um lado e para o outro e diz assim, nossa, que saudade, né? Principalmente quando passa um louvor, você começa a ouvir, você começa a lembrar daquele tempo que você estava conectado com o Pai, com a videira, que você como vara, né? Como Cristo diz, né? Que a vara está conectada na videira. Se ela sair, ela não tem vida em si mesma. Então vamos lá.
E chegando-se um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar os porcos. Então chegou, né, um cidadão daquela terra e disse para ele assim: vai lá para o meu campo apacentar os porcos. E chegava a encher o seu estômago e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam e ninguém lhe dava nada. Então você vê que situação terrível. Agora ele está com fome, está sem dinheiro, longe da casa do pai, aonde tinha tudo, aonde tinha suas mordomias. Agora se pega sem nada e trabalhando com os porcos e desejava comer a comida dos porcos. Olha o nível que esse jovem chegou, desejando comer a comida dos porcos e ninguém lhe dava nada. Aí está um dos primeiros pilares para uma pessoa gerar despertamento. Ninguém lhe dava nada. Talvez você possa dizer assim: nossa, as pessoas me abandonaram, nossa, ninguém está mais perto de mim. Você já olhou de uma outra forma isso? De repente não é um mover de Deus. De repente não é o próprio Deus que paralisou algumas pessoas de irem até você. Porque Deus conhece cada um de nós. Deus conhece o nosso coração, amado. E seja bem verdadeiro com você mesmo, porque Cristo sabe o que tem dentro do seu coração. Há muitas pessoas que, se continuarem sendo abastecidas, elas não voltam para casa. Porque até o momento que elas tiverem, elas vão viver a sua vida dissolutamente. Então, o primeiro pilar é Deus parando a pessoa. Algumas pessoas Deus precisa parar. Deus precisa cortar o suprimento dela para que ela pare para refletir. Porque até o momento que ela tiver, alguém der alguma coisa, alguém está ali fazendo, ela não desperta. Então Deus precisa chamar a sua atenção, cortando o seu suprimento, para que você recobre a sua consciência, que foi o que aconteceu com esse jovem. Ele desejava e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, você vê aqui, ó, versículo 17 diz assim: e tornando em si, disse: quantos empregados do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço fome? Então ele lembra daquela época boa que ele estava lá, e ele lembra que os trabalhadores que ficaram lá do seu pai tinham abundância de pão. Tinha pão para comer à vontade. Então ele lembra disso. Por que ele lembra? Porque ninguém lhe dava nada. Primeiro pilar, mover de Deus, cortando o suprimento. Então a sua mente desperta. Há um despertamento na sua mente. E aí na sua mente ele pensa: levantar-me-ei, irei até com meu pai e direi: pai, pequei contra o céu e perante ti. Então vem o terceiro pilar. O primeiro é o mover de Deus, o segundo, despertar, ele trazer sobre ele um despertamento, e o terceiro, a decisão. A decisão ela vem na mente, mas a pessoa precisa tomar o quarto pilar. Ela tomou a decisão aqui: eu vou até o meu pai e direi que pequei contra o céu e perante ele, que já não sou digno de ser chamado seu filho. E ele diz: faze-me como um dos seus empregados. Aqui ele está falando consigo mesmo. Sabe aqueles momentos que a gente para refletir e diz assim: rapaz, eu era assim, e eu gostaria muito de voltar, mas como que será? No caso dele, na mente dele, estava dizendo assim: será que meu pai pode me receber como um dos seus empregados? Será? Né? Que é o que dificulta as pessoas a tomar o quarto passo. É o momento da decisão. Como que vai ser? Será que eu vou ser bem recebido? Será que não? No caso aqui, você precisa voltar à conexão com o Pai, com Cristo.
Aqui eu não estou dizendo sobre você voltar para uma denominação, para uma igreja. O primeiro passo é retornar o seu relacionamento com Cristo. E aí depois você pensa em retornar para o corpo de Cristo, que é outra questão. Então, relacionamento com o Pai, corpo de Cristo. Segundo, um ministério. Pastor, o que você me diz? O que eu te digo hoje? Se você saiu do seu ministério, as pessoas não te deram valor, não querem cuidar de você, ou você se sente constrangido em voltar, ou se você voltar, você percebe que as pessoas mudaram, que elas não querem mais ter relacionamento com você, o que eu te aconselho? Não fugir mais, mas eu te aconselho a procurar um lugar que realmente dê valor para a tua vida, que esteja firmado na palavra, não um lugar próximo só porque é próximo da sua casa, mas um lugar que está próximo à palavra de Deus. Você tem que procurar um lugar que está próximo à palavra de Deus. Você precisa procurar um lugar que você consiga enxergar Deus na vida das pessoas. Como? Convivendo com elas. Não existe homem e mulher de Deus só porque prega, porque profetiza, que é o maior erro das pessoas, é achar que o homem de Deus é porque profetiza, é porque fala em línguas, é porque revela. Não. Você vai saber se é um homem de Deus ou mulher de Deus, segundo Gálatas 5:22, os frutos do Espírito. E é assim. E como? Estando próximo. Você só conhece as pessoas estando próximo delas. Ninguém vai conseguir esconder quem é verdadeiramente por muito tempo. Então as pessoas se revelam com o tempo. Amém? Então vamos voltar aqui. Então ele está na decisão. Então ele toma uma atitude, que é o quarto pilar. Atitude. E levantando-se foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão e correndo lançou-lhe ao pescoço e beijou. Então você vê aquele receio que ele teve aqui foi sanado. Porque quando ele foi, o seu pai enxergou, seu pai ficou cheio de alegria, de íntima compaixão e correu para lançar o seu pescoço. Então o pai aqui vai ser representado por um pastor, por um líder, por os irmãos da igreja, né? Então a recepção de te abraçar, de cuidar, de estar com você. Então é aquilo que eu te disse. Você retornou. As pessoas não deram valor à sua vida, não quiseram cuidar de você. Amados, não fuja mais do corpo de Cristo. Procure um lugar. Procure um pastor que você conheça a vida, que você saiba que tem um casamento, uma família abençoada, que é um homem que busca os conselhos de Deus segundo a palavra e firme de novo as suas estacas. Então aqui ele foi bem recebido. E o que o pai faz? Aí o filho declara, no 21 diz assim: e o filho diz: pai, pequei contra o céu e perante ti já não sou digno de ser chamado teu filho. Então aquilo que ele planejava na mente, ele fala para o pai. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a roupa. Então o pai diz assim: traz a melhor roupa. Vamos devolver a dignidade para ele. Vamos tirar essa roupa velha que ele usou, que ele ficou andando para lá e para cá, que sabe, as coisas que você carregou se manchando neste mundo. Então vamos dar uma roupa nova para ele, para ela. Depois traga um anel, vamos restaurar a autoridade. Põe um anel sobre ele, sobre a mão dele, e depois sandálias no pé, salvação. A salvação está de volta sobre a sua vida quando você decide abandonar tudo e retornar para a casa do Pai, para o relacionamento primeiro com o Pai, depois estar junto com os irmãos para crescer a cada dia em estrutura, em conhecimento e estar ali trabalhando o segundo mandamento, O primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas, e o próximo
como a ti mesmo. E nós vamos aprender a fazer isso junto com as pessoas. Então o pai devolve para ele autoridade, roupa nova, né? E sandálias no pé, salvação. Aí o pai faz uma grande festa porque se alegra, porque o filho estava perdido e morto e foi-se achado. Então, conselho, volte, use esses 4 pilares, volte o mais rápido possível, você não sabe o dia de amanhã. Veja as oportunidades que Deus tem te dado, o que Deus tem falado. Essa pregação é uma oportunidade de Deus para a sua vida. É Deus falando com você o que você precisa fazer. Então não se envergonhe, não se intimide, não tenha medo. Volte para a presença do papai, porque ele está te esperando de braços abertos. Amém? Vamos orar neste momento comigo. Vamos orar e chamar a presença de Deus e trazê-la para a sua vida, para o seu coração, e você ser inundado por essa presença. Amém? Querido Deus, eterno Pai, neste momento, Pai, nós falamos do filho pródigo, Senhor, que pegou os bens e gastou tudo absolutamente de qualquer jeito, e quando ele se pegou sem nada, veio uma fome, e ali mandaram ele apacentar porcos, e depois, Senhor, ele teve fome, e ele lembrou do tempo maravilhoso que esteve junto ao Senhor, Pai, porque também é um mover do Senhor, quando ninguém dá nada, quando ninguém faz, porque há uma necessidade com algumas pessoas, que haja um bloqueio dos seus suprimentos para que eles lembrem do tempo que eles esteve na tua presença. Meu Deus, eu sei que não é fácil, que é difícil, porque na mente, Senhor, fica aqueles pensamentos: será como eu vou ser recebido? Será que vão me receber de volta? Eu fiz isso, eu fiz aquilo. Pensamentos de acusação que até o próprio inimigo coloca na mente dessas pessoas, um sentimento de acusação. Eu te peço, Senhor, ajuda nas suas fraquezas, não deixe que esse sentimento tome o seu coração, Pai, para que ele continue fora da tua presença, mas que eles possam sentir o impacto dessa palavra, Senhor, e olhar, Senhor, para aqueles momentos maravilhosos que esteve na tua presença. Quantas vezes o Senhor, Pai, curou, tratou, quantas vezes o Senhor trouxe alívio para esta alma, Senhor, e ela sabe que aí fora não tem nada para eles, Pai, que não tem uma verdadeira alegria, que eles se alegram por um pouco de tempo, mas depois se sentem vazios, porque falta algo, falta o teu Espírito Santo, falta a tua presença sobre as suas vidas, Senhor. Ajuda-os na sua fraqueza. Eu sei que não é fácil retornar, Senhor, porque a gente se suja tanto neste mundo, Senhor, e assim, Senhor, fica tão difícil, mas eu quero orar, Senhor, para que a limpeza do céu venha sobre esta vida e que eles possam sentir o abraço, o afago do Senhor, meu Deus. Pai, que eles possam ser bem recebidos, Senhor, pelos seus pastores, pelos seus irmãos, Senhor, pelos líderes da sua comunidade. Que o Senhor toque nesses corações, Senhor, e não permita que eles continuem afastados da tua presença, mas que eles assim, Senhor, possam voltar o mais rápido possível e eles assim, Senhor, ser conectados de novo contigo, Pai. É o que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém e amém. Amém.